Dia 25/10/2025. Momento do Evangelho, 25 de outubro de 2025. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. 29ª, Semana do Tempo Comum. Santo do Dia. Santo Antônio de Santana Galvão. Religioso, memória. Oremos Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz, concedei-nos, por sua intercessão, promover sempre a verdadeira concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia. Primeira leitura. Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora e, por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se, à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 23 ou 24, versículos de 1 a 6. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra, e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Evangelho, Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor,
Deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Converter-se é viver no Espírito. Hoje a palavra de Deus nos convida a uma das reflexões mais profundas da nossa caminhada cristã. Viver segundo o Espírito e não segundo a carne. São Paulo nos lembra que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e da morte. Isso significa que a vida do cristão é uma vida nova, movida não pelas paixões do mundo, mas pela força do Espírito de Deus que habita em nós. E Jesus, no Evangelho, reforça essa mesma verdade através de um chamado urgente, a conversão. Quando ele fala sobre os galileus mortos por Pilatos e sobre a torre que caiu em Siloé, não está apenas relatando tragédias, ele está nos despertando para a realidade da vida. Ninguém sabe o dia nem a hora, e o essencial é estarmos em comunhão com Deus quando esse momento chegar. Jesus quer que vivamos preparados, não com medo da morte, mas com o coração cheio de fé, amor e conversão verdadeira. A parábola da figueira é uma imagem de misericórdia e paciência. Deus nos dá tempo, nos alimenta com sua graça, nos cerca de oportunidades para que finalmente demos frutos de bondade, perdão e justiça. Mas Ele também nos alerta. Não basta parecer figueira, é preciso dar fruto. A fé que não se traduz em gestos concretos é estéril. A oração sem caridade é vazia. A religião sem conversão se torna hipocrisia. E Jesus é duro com a hipocrisia, porque ela finge santidade, mas não muda o coração. Por isso hoje o Senhor nos convida. Abandone a aparência e viva a essência. Não tema a correção de Deus, pois ela é sinal de amor. Deixe que o Espírito Santo te transforme de dentro para fora. Os que vivem segundo a carne buscam o prazer imediato, a segurança passageira, o conforto egoísta. Mas os que vivem segundo o Espírito buscam aquilo que permanece, a paz, a vida, a comunhão, o amor e a eternidade. E é isso que o mundo precisa ver em nós. Homens e mulheres movidos pelo Espírito, perseverantes na fé, pacientes na dor, firmes na esperança. Rezar direito. Dom Luciano Mendes de Almeida contou que, depois de um acidente, um frade lhe disse: "É por isso que eu rezo antes de sair de casa." E quando Dom Luciano respondeu que também rezava, o frade completou: mas tem que rezar direito. Rezar direito é viver o que se reza. É estar pronto para o que vier, com o coração limpo e o espírito em paz. Porque a fé não nos livra das tempestades, ela nos dá força para atravessá-las. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja enfrentando tragédias, lutas, doenças, perdas, medos. Apresente suas intenções. Mas se Cristo mora em você, o Espírito que ressuscitou Jesus também vivificará seu coração. Não se trata de evitar a cruz, mas de caminhar com Cristo na cruz, confiando que a ressurreição vem. Hoje o Senhor te chama a converter o coração, abandonar a hipocrisia e viver com verdade. É hora de dar frutos, é hora de rezar de verdade, é hora de deixar o Espírito agir. Propósito de vida. Meu propósito de vida é viver cada dia guiado pelo Espírito Santo, deixando que Ele transforme minhas fraquezas em força, minhas quedas em aprendizado e meus medos em fé. Quero amar como Cristo amou, servir sem esperar retorno, perdoar mesmo quando dói e permanecer fiel mesmo quando tudo parece desabar. Minha missão é ser luz onde há escuridão, paz onde há conflito e esperança onde há dor. Quero ser um reflexo vivo do amor de Deus, não apenas nas palavras, mas nos gestos, nas escolhas e na forma como olho para o outro. Que a minha vida seja um testemunho silencioso de que vale a pena seguir Jesus, mesmo quando o caminho é estreito. Frase final. Quem vive segundo o Espírito não teme o amanhã, porque já carrega o céu dentro de si. Convite à oração. Queridos irmãos e irmãs, façamos agora um instante de silêncio neste momento sagrado. Unamos o nosso coração em oração.
Diante da presença amorosa de Deus, apresentemos os nossos pedidos, intenções e lágrimas que trazemos dentro da alma. Coloque diante de Deus aquilo que te pesa e te preocupa, as pessoas por quem quer interceder, e tudo o que teu coração não consegue expressar com palavras. Senhor Jesus, Tu que conheces cada coração, acolhe as intenções daqueles que agora oram conosco. Olha com ternura para quem está cansado, para quem vive o peso das dores, das doenças e das incertezas. Renova a esperança dos que perderam a fé. Consola os que choram e dá força aos que lutam em silêncio. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre cada família, sobre os lares divididos, sobre os corações feridos, sobre os jovens que buscam um sentido e sobre os idosos que esperam com paciência a Tua paz. Que nenhum de nós caminhe sozinho e que em cada batalha sintamos o Teu abraço invisível, o Teu cuidado, a Tua misericórdia. Amém. Propósito do dia. Hoje procure ler os sinais de Deus na tua rotina. Talvez Ele te fale através de um gesto, de uma pessoa, de uma dor ou até do silêncio. Não ignores as oportunidades de amar, perdoar ou ajudar. Prática concreta. Durante o dia, quando sentir o peso das preocupações ou a tentação de reagir pela carne, respire, faça o sinal da cruz e diga: Senhor, quero viver segundo o Teu Espírito. Essa pequena oração será o seu escudo, o seu lembrete e a sua força. Momento final. Irmãos e irmãs, não caminhamos sozinhos. Somos uma só família, um só corpo, um só Espírito em Cristo Jesus. Que a graça de Deus nos fortaleça como comunidade viva, que persevera na fé, evangeliza com amor e se apoia mutuamente nos momentos difíceis. Hoje, rezemos uns pelos outros, pelos que sofrem, pelos que duvidam, pelos que estão cansados, e que o Espírito Santo renove em nós o desejo de buscar a face de Deus todos os dias, para que, quando o Senhor vier, nos encontre dando frutos de bondade, fé e perdão. Quem vive segundo o Espírito não teme o amanhã, porque já carrega o céu dentro de si. Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria!